Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e a gente está aqui para um vídeo que é da linha de frente de batalha para quem está no balcão da farmácia, para quem está no atendimento dos pacientes diretamente no balcão da farmácia ou no consultório farmacêutico. Então eu vou falar um pouquinho sobre um problema de saúde que acontece muito, que provavelmente você atendeu um paciente hoje com esse problema de saúde, que é o quadro clínico de cefaleia. A gente tem uma série de cefaleias em salvas, modelo de cefaleia, por exemplo, tensional, quadros clínicos de enxaqueca. E eu vou te colocar algumas perguntas que são essenciais, que você precisa fazer para o seu paciente para entender se o quadro clínico dele é uma simples cefaleia, onde ele pode receber um tratamento farmacológico, uma prescrição farmacêutica, uma orientação com relação ao uso da medicação, ou se é um quadro clínico que eu preciso encaminhar esse paciente para um atendimento médico especializado para que ele consiga ser feito o processo de avaliação clínica mais específico, para a gente não correr risco de estar tratando um problema ou mascarando um problema de saúde que pode ser extremamente grave. Então, quando a gente fala de dor de cabeça, por exemplo, essa pode ser uma simples dor de cabeça, uma simples cefaleia, um quadro clínico rotineiro, normal, onde o tratamento com analgésico vai melhorar o quadro clínico do paciente, ele vai resolver o problema. Ou pode ser um quadro clínico extremamente grave, extremamente severo, onde esse paciente precisa de um encaminhamento para que ele faça um atendimento com o médico, para que ele talvez tenha que fazer algum outro procedimento para evitar uma complicação mais grave. Então, o primeiro passo é a gente saber que existem algumas perguntas específicas para a gente entender o quadro clínico de dor desse paciente. Uma das coisas que a gente normalmente faz, principalmente se o paciente já apresenta crises repetitivas, é se ele já tem um diagnóstico de enxaqueca, se ele já está apresentando o quadro clínico de enxaqueca. E normalmente o quadro clínico de enxaqueca ele vem associado a outros sintomas, como alterações visuais, modificações de cheiro, modificações no paladar, sintomas de vômito, fono, fotofobia, sensações de cansaço também, sonolência, outras alterações que podem estar relacionadas a alterações ambientais, e normalmente tem fatores desencadeantes, que podem levar ao quadro clínico de enxaqueca, por exemplo, como a falta do uso de café, o consumo de café, ou a diminuição do consumo, ou a falta do consumo, por exemplo, de um carboidrato, ou de chocolate, ou fatores como estresse, fatores hormonais. Então tudo isso pode ser influenciadores para desencadear esse processo. A primeira pergunta então para a gente entender é: você já tem o diagnóstico, já teve esse quadro clínico antes, ou você já tem alguma alteração que foi apresentada anteriormente, já procurou o médico, ele já diagnosticou você com quadro clínico de enxaqueca, por exemplo? Essa é uma pergunta extremamente importante para a gente fazer para o paciente. Uma outra pergunta importantíssima: aonde é a dor e quando ela começou? Essa relação direta, aonde é a dor e quando ela começou, nos desencadeia alguns pensamentos especificamente, tá? Pensando com relação à dor, a gente precisa saber se essa dor ela está relacionada a uma dor rotineira que ele já sentiu anteriormente, ou se é a pior dor que ele está sentindo até hoje, é a pior dor que ele está apresentando. Se ele falar para você que ele está apresentando a pior dor de todas, que ele nunca sentiu, ou que essa dor mudou de padrão, ela era de uma forma, ela era uma dor pulsátil, ela era uma dor latejante, ela tinha uma característica específica, mas ela mudou muito agora e ela está piorando, isso é um sintoma que deve ser levado em consideração e deve ir para o encaminhamento para que esse paciente tenha um atendimento médico. Uma outra pergunta importantíssima: se o paciente tem um quadro clínico de rigidez, por exemplo, rigidez na nuca, dificuldade de movimentação no pescoço, associado ou não à febre, ou com quadro clínico de vômito, principalmente vômito em jato. Isso é uma pergunta extremamente importante, que pode estar relacionada a outras infecções, a quadro clínico de meningite, por exemplo. Então isso é extremamente severo. Pensando na enxaqueca, não é comum a gente ter quadros clínicos de enxaqueca em crianças. Se ele tem menos de 18 anos de idade e ele está tendo sintomas parecidos com o quadro clínico de enxaqueca, a gente precisa fazer um encaminhamento para que ele possa ser atendido pelo profissional médico. Outras duas perguntas extremamente importantes, a gente precisa fazer essas perguntas para o paciente. Uma delas é a seguinte: você desencadeou essa crise de dor, ela começou a acontecer quando? De que forma? Ela começou a acontecer a partir do momento que você fez uma atividade física ou que você fez um esforço? Então, se o paciente apresentar essa alteração a partir do momento que ele fez uma atividade física, ou que ele fez um movimento, que ele fez um esforço, isso pode estar associado a outras alterações, pode estar associado à elevação da pressão arterial, a modificações na liberação de trombos, um risco de AVC ou de outras alterações que podem ser desencadeadoras desse processo. Ou quando ele fez algum movimento brusco, ou quando ele sofreu algum trauma, por exemplo, quando ele levou alguma pancada, se ele caiu, se ele bateu a cabeça. Então isso também é uma pergunta extremamente relevante. A partir do momento que ele relatar para você isso,
precisa fazer um encaminhamento para que ele procure o atendimento, porque pode ser um sintoma extremamente grave, tá? Mesmo que seja uma dor de cabeça leve, mas que ela venha acompanhada depois que o paciente sofreu uma queda, que sofreu uma lesão, isso é extremamente importante que ele vá procurar o atendimento profissional médico para que ele possa fazer um diagnóstico, uma avaliação clínica mais específicas. Então a gente precisa lembrar de algumas perguntas que estão extremamente importantes. Primeira, se ele tiver sintomas associados a enxaqueca, se ele tem um quadro clínico de cefaleia, precisa saber se isso aconteceu agora, se ele já tem um diagnóstico, se isso já aconteceu outras vezes. Segunda, vamos perguntar para ele se essa dor é uma dor que mudou o padrão, se é uma dor muito forte, se é a pior dor que ele já está sentindo. Se ele falar que é a pior dor, encaminhamento direto, não fique esperando, porque isso pode ser um sintoma muito grave. Terceira, se ele tem algum tipo de rigidez na nuca, alguma dificuldade de movimentação, alguma alteração que pode causar esse quadro clínico, que pode estar associado a outros quadros clínicos de infecção. Vamos para outra pergunta. Se a infecção, se o problema de dor de cabeça aconteceu a partir do momento que ele fez alguma atividade física, algum esforço, alguma coisa que levou a desencadear essas alterações, isso também pode ser um sintoma extremamente grave. Vamos a outra pergunta. Crianças ou pessoas abaixo de 18 anos com sintomas de enxaqueca, que também não é um quadro clínico muito comum, precisa de um encaminhamento para avaliação clínica para verificar qual é a alteração. Ou se ele está sofrendo de dor a partir do momento que ele sofreu um trauma, que ele bateu a cabeça, que ele teve alguma queda, alguma coisa associada diretamente a esse trauma, e isso desencadeou o processo de dor. Não esquecer do estresse, que pode ser um desencadeante, e a avaliação da pressão arterial desse paciente também é extremamente importante para avaliar se não sofreu nenhuma alteração. Faça essas perguntas, a partir do momento que ele responda negativa para elas, a gente já pode ter um encaminhamento, pode saber o quadro clínico desse paciente, possivelmente, na maioria das vezes, vai ser uma cefaleia simples, não é um quadro clínico mais severo. Porém, qualquer resposta positiva para essas perguntas precisa necessariamente de um encaminhamento para que ele seja atendido pelo profissional médico. Tome muito cuidado, porque a dor de cabeça pode ser uma coisa extremamente simples, pode ser simplesmente uma cefaleia, que esse paciente já está acostumado até a ter com frequência, você vai tratar ele com uma medicação específica, um analgésico, um AINE especificamente, ele vai melhorar clinicamente. Mas pode ser um quadro clínico extremamente severo, pode ser um quadro clínico de AVC, por exemplo, pode ser associado a um quadro clínico de outras alterações por trauma ou até quadros infecciosos. Então isso pode trazer um dano muito grave para o paciente, principalmente porque se eu usar a medicação ele vai mascarar os sintomas desse paciente. Então, não pense duas vezes, não pense em usar a medicação se você não tem certeza de como é esse processo. Faça um encaminhamento, mande ele para fazer o atendimento e pense na vida do seu paciente, que é o ponto principal e o mais importante de todos. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Valeu por estar acompanhando a gente aqui. Deixe o seu like e nos próximos dias a gente tem mais vídeos aí falando sobre isso. Valeu, até mais.